Vou voltar aqui. Vídeo do Anael, que inclusive muita gente boa, tá? A gente já conversou e tal. A gente tem opiniões muito parecidas com muitas coisas, né? E o canal dele é bem divertido, a forma que ele passa as informações é bem legal. Eu espero que eu possa complementar de alguma forma. Bora lá. YouTube, Bleach finalmente voltou com parte 2 de sua temporada final, e eu tenho certeza que tem muitos de vocês que querem muito que eu fale sobre Bleach, porém, vocês não mandam em mim. Portanto, vamos falar sobre Burn the Witch, o outro... E, gente, não enche o saco do cara também não, tá? Porra, não torne falar de algum assunto um peso. É igual o meme que rolava comigo. Eu fazer uma postagem emocionante sobre a minha vida, algum problema de família, sei lá, minha família morreu. Aí chegava um filho da puta e falava: quando que vai sair o próximo vídeo de One Piece? Então não façam isso. mangá do Kubo, que é o criador de Bleach. Burn the Witch é um mangá que sai quando o Kubo estiver afim. Uma vez a cada 35 anos ele vai lá e fala: vou escrever um capítulo de Burn the Witch. Ele faz... É tipo isso mesmo, que pra quem não sabe como é que foi, é basicamente o mesmo contrato do Togashi. O Kubo escreve quando quiser e eles lançam em edições, né? Então, ele escreve tudo da edição e aí vai lançando semanalmente ou mensalmente, não lembro agora. Depois eles lançam a edição completa, mas o trabalho já tá feito. Burn the No Witch. caso, pô, a gente não sabe se tem mais coisa. Ele já falou que tá fazendo, mas ele também falou no Twitter que, tipo, faz quando quero. É isso, não me enche o saco. Então é isso aí mesmo. Kubo estiver afim, uma vez a cada 35 anos ele vai lá e fala: vou escrever um capítulo de Burn the Witch. Ele faz Burn the Witch. Só que eu não li o mangá, eu vi o anime, que no caso é um negocinho de 3 episódios que tá na Crunchyroll. Provavelmente vai ter mais em algum momento. E esses Bem bonita a adaptação, por sinal. 3 episódios que estão na Crunchyroll, na verdade, são um filme. Só que a Crunchyroll que dividiu em 3 episódios de 20 minutos cada. Só que eu achei um formato melhor, pelo motivo que eu vou explicar durante essa análisezinha aqui. Uma análise, eu tô me super estimando. Bom, vamos... Mano, tem que fazer vídeo de 9 minutos, é assim que funciona, porra. Quando a gente morre de fome. Elutere. Fala, Mef, beleza, mano? Tamo junto, obrigado. Mais 19 meses no total. Lembrando que o filme e o mangá, eles, por algum motivo, eles não incluem o capítulo 0 de Burn the Witch. O capítulo 0 de Burn the Witch é o melhor capítulo pra mim. São 4 capítulos. E o 0, ou seja, tem 5 ao todo. É o melhor capítulo de Burn the Witch, é o mais interessante. Ele explica um monte de coisa, tem uns acontecimentos sinistros do nada. É muito divertido de ler, pra mim é o melhor. Então, é uma pena que o filme não tenha adaptado ele. Uma pena que também quem não leu muito essa parte da história. Recomendo, inclusive. Vamos lá. Bleach é uma obra que eu tenho grande carinho, porque foi E pronto. Like. Só isso, like. um dos primeiros animes que eu assisti na minha vida, tipo, realmente ir atrás e assistir e acompanhar vários episódios e ver 400 episódios seguidos, ou sei lá. E aí depois ir pro mangá e blá blá blá. E desde mais novo, quando eu gostava muito de Bleach, eu nunca cheguei a achar que era, tipo, Capítulo 0 é canônico? Sim, é canônico. É o mais canônico de todos, pô. Ele bota a estrutura pra série inteira. a coisa mais incrível do mundo. Só que era uma coisa que eu gastava pra caralho. Mas o Kubo tem muitos talentos, ele é um cara bem talentoso e consegue fazer coisas muito boas, tipo, genuinamente muito boas. Os designs de personagem dele são do Pode. cacete, Pode. assim como a personalidade desses personagens. Eu não Pode. acho que a maioria é bem desenvolvido ou bem trabalhado, mas todo mundo... Eu acho que sim. Isso é um ponto de discussão. Bleach tem um sério problema. Que o Kubo chega lá e te manda. Cara, sabe quantos personagens irados tem em Bleach? Mais de 50. Tipo, você tem 13 Shinigamis, 13 tenentes. Tira uns 3 tenentes aí que são bucha, 10 tenentes. Aí você tem os 10 espadas. Aí você bota aí mais uns 5 fracções que são foda. Uns 5 outros arrancas que são legais. Aí depois aparece o quê? Aí depois aparece os Vizards. Os Vizards são o quê? 10 Vizards, 8 Vizards. Foda-se, bota 5 Vizards aí. Aí depois tu vai lá, tem os Fullbringers. Tem o quê? 2 Fullbringers que prestam, que é o 3. A Hiruka, o Ginjou e o Tsukishima. O resto, foda-se. Beleza. 3 personagens aí. Aí tem o Shed, que é foda também. Aí tem a Rukia, que nem Shinigami é nem nada. Aí tem o Ranger tenente, beleza. Aí tem o Ikako, que é terceiro tenente. É terceiro posto, não é tenente. Aí beleza, aí guerra final, aparece os Quincy Pica, aparece o Basbi, aparece o Askin, aparece o Jugran, aparece um monte de gente. Porra, todo o arco de Bleach tem 1 trilhão de personagens pra você gostar. Então, o que acontece? Por causa disso, o Kubo de fato não tem muito tempo na história pra adaptar os personagens. E isso é complicado. Porque além de tudo isso, todos os Shinigamis tem o segundo personagem junto deles, que é a própria Zanpakutou. Que eventualmente se tornam relevantes, tipo o que vai acontecer com o Kyorako, né, e outras coisas aí. E cara, é muito complicado administrar tudo isso numa história que o foco é pra ser o Ichigo.
O Kubo criou uma armadilha pra ele mesmo. Até Divisão Zero, pois é. Criou uma armadilha pra ele. Ele falou, eu quero escrever a história do Ichigo, que é um drama interno do personagem. Só que pra fazer isso eu vou botar 1 trilhão de personagem foda. Quando saiu a Soul Society, o quadro duplo dos capitães, os 13 capitães ali, simplesmente é uma das coisas mais icônicas da Shonen Jump. Todo mundo copia até hoje. Os caras sem quadro aparecendo direito, sem muito espaço, apenas com visual e pequenas interações com muita personalidade, fizeram com que eles se tornassem colossalmente populares. E eu acho que isso deixa bem claro a habilidade do Kubo de transmitir personalidade e sentimento através dos desenhos dele. Porém, né, a gente tem de fato muitos momentos na história que deixam a desejar do desenvolvimento de vários personagens. A gente quer ver mais de todos eles, mas a gente não tem. A história, o foco da história não é esse. Só que ele fez o negócio ficar tão legal que você não quer ver o resto, entendeu? Aproveitando que cheguei a assistir ao vídeo Rancio HRPG canal Stand. Pode deixar, Mef. Valeu, mano. Tamo junto. Então acontece, porra, muita coisa em Bleach. Então eu concordo com ele. Os personagens, eles não são desenvolvidos como poderiam, né? Mas eles têm presença forte e eles têm uma forma muito intensa de gerar interesse do público. Personagens, eu não acho que a maioria é bem desenvolvido ou bem trabalhado, mas todo mundo é tão legal. O Kubo colocou 350 mil personagens na obra que não fazem nada? Sim, mas eles são muito legais. Junto disso, eu também gosto muito da... E aí tem todo esse negócio, né, de como que a gente vai precisar trabalhar eles, momentos pra eles. Aí muitos personagens deixam a desejar porque eles não têm... Os fãs criam uma expectativa no personagem. Caralho, vamos ver o que a Hiyori, é o nome da Hanka, né? A Hiyori vai fazer na guerra. Se foda a Hiyori, mas não, o fã quer ver a Hiyori porque ela é menina sem peito, loira de chinelo. Ai, meu Deus do céu, menina sem peito, loira de chinelo. Aí acontece que ela aparece lá na guerra fazendo uns negócios lá e o povo fica... Sabe? É muito personagem pra agradar quem tá lendo a história. E aí é complicado pra caramba de administrar tudo isso. Quem é a Hiyori? É a menina que é cortada no meio durante a guerra de Karakura. Então, é muito complicado administrar tudo isso. E o Kubo vai vacilar várias vezes. Mas os momentos que os personagens aparecem, pelo menos os que têm mais importância, o Byakuya, o Zaraki, o Kyoha, o Grinjal, porra, são momentos bem legais, né? A arte dele. Muita gente critica a falta de fundo, eu entendo essa crítica, mas eu vou te falar que eu gosto muito desse aspecto, porque pra um mangá de porrada... Mais um pro bonde dos Big Brain. Você tá vendo, né? Todo mundo tem no mínimo 2 neurônios ativados. Não tô falando que ele tem só 2 neurônios. Tô falando que ele comprovou agora que ele tem no mínimo 2, assim como eu também comprovei que tem no mínimo 2. O Eric Arten também comprovou que tem no mínimo 2 neurônios ativados. Todo mundo que tem no mínimo 2 neurônios ativados, pode ser muito mais, mas no mínimo 2, chega assim e fala: porra, a leitura de Bleach é sensacional, os quadros são impactantes. Que se foda essa parada de não tem cenário. Que é uma mentira, por sinal, porque tem sim, né? Só que não é super poluído, exagerado, igual às vezes o Oda perde a mão pro outro lado, né? Se o Kubo, às vezes eu concordo que perde a mão pra não ter nada, o Oda vai lá, perde a mão pra ter coisa demais e a página vira um borrão de tinta preto gigante. Então, eu acho que o design de Las Noches vacilou? Acho. É um design, beleza, ele pode ser brutalista, ele pode ter um intuito de vazio, de sei que e tal, mas ficou muito fraco pra história, não ajudou a gente a se localizar espacialmente, não fez com que as cenas tivessem elementos mais interessantes, aquele cenário não incrementou em nada a história, vamos dizer assim. Eu acho que isso é um ponto ruim. Mas se você para pra ver Soul Society, Guerra de Karakura, o arco inicial, o arco dos Fullbringers, até a guerra final lá dos 1000 anos, tem cenário. A do Guerra dos 1000 anos, ela começa a ficar gradativamente com menos cenário, tá? Por causa do tendão rompido do Kubo. No caso era o esquerdo, creio eu. Então, eventualmente acontece um pouco disso, sim. Só que a forma que o Kubo faz quadrinização é tão magistral que você... Papo, tá ligado? Porradaria, Hunter x Hunter não tem nada. As edições mais pra frente do Hunter x Hunter não tem nada na página, é só texto. E nem é texto bem escrito igual um livro. É só texto desorganizado. Aproveitando o TBM assistir ao vídeo a melhor versão do Miles Morales na última página que é pequeno, então vou dar uma moral.
Peso melhor Vaisard é o Kensei, pena que o autor maltrata muito ele. Valeu, o MF, tamo junto. E o Kensei eu acho ele irado, mas ele é um dos personagens mais maltratados pelo Kubo na história. Ele, com a Mura e alguns outros aí. Então é foda ser fã de personagem de Bleach, porque né, nem todos são preferidos. Então, porra, desde o capítulo 1 de Hunter x Hunter, o Togashi cagou pra cenário. Desde o capítulo 1. Só que, novamente, a quadrinização dele é muito boa, a mensagem é transmitida de forma clara, você não fica perdido, as cenas são legais. Depois a gente sabe que ele vai ter uns problemas. Mas ali não é. Então, dá pra ver sim como sempre existiu um preconceito fabricado na comunidade, não só brasileira, mas internacional, de coisas em relação a Bleach. E agora a tropa de Bleach está chegando pra mostrar que não é bem assim. Vamos mudar aí a percepção de todo mundo. Mostrando a verdade, finalmente. Inclusive, vai sair vídeo de Bleach lá no canal. Terminei o vídeo do novo arco secreto de Bleach. O arco do Reino das Feras. Está lá tinindo aqui no meu Google Drive, no caso. Que depois vai virar vídeo. Esperem. Eu consegui ler de boa. Ler de boa e ler rápido pra conseguir acompanhar a velocidade de cada coisa que tá acontecendo ali. Quando você bota muita coisa no fundo, eu tenho que processar muito mais coisa visualmente. Então, quando é um mangá com ação pra cacete e bem frenética, eu sempre acho mais interessante deixar meio limpo as páginas. A galera fala que é preguiça, mas a experiência de ler o mangá fica muito boa, na verdade. E por fim, É porque, meu mano Danael Fernandes. O povo fala que é preguiça. Porque a pessoa tem preguiça de pensar, cara. É igual falar que o Togashi também tem... O Togashi não desenha por preguiça. Tipo, não faz mangá por preguiça. Fala, caralho, o filho da puta tá quase com 60 anos de idade. Todo estourado, todo fudido. Já é milionário, eu sei que e tal. Uma preguiça que ele tem. O cara tem uma relação extremamente tóxica com a Shonen Jump, com as obras, de fã maluco. Eu tava falando outra vez num podcast que participei ontem, que vai sair, que é do Créditos Finais. Como pro autor, a experiência dele com a obra é muito diferente da experiência do fã com a obra. A gente ama a obra, quer cada vez mais e tal, isso aqui, mas, gente, o autor, ele não sente a mesma coisa. Pra ele, aquela obra é uma mistura enorme de emoções. É muito comum que autores comecem a não gostar da própria obra. Porque aquilo vira um fardo pra ele, vira um grilhão, vira dor de cabeça, vira sofrimento. Cara, o Kishimoto fala lá na entrevista que ele falou, cara, eu perdi 10 anos de vida da minha filha. O Oda fala que a filha dele foi falar com ele. Pai, eu nunca te vejo, quando é que a gente vai ficar junto? Ele foi lá e comprou um cachorro pra filha. Um Korg, eu acho, se eu não me engano. O Kentaro Miura morreu. Vocês têm noção disso? Vocês já esqueceram? Quando o Kentaro Miura morreu, tá todo mundo... Ai, Kentaro Miura... Ai, meu Deus, a gente tem que valorizar os mangakas, sei o que, no Twitter. Tá todo mundo assim. Aí passa 3 dias, uma semana, já tá xingando o Oda. Vagabundo, tá tirando férias, volta pra escrever. Tudo bem que não é assim. Tem uns caras assim. Mas, ó o vagabundo preguiçoso do mangá que não faz nada. Porra, mano. O último aspecto que eu elogio bastante na escrita do Kubo, em Bleach nesse caso, é a sua construção de mundo e lore em geral. É brabo, porque tem muita coisa foda, muita coisa interessante, só que não é o foco da história. Tipo, One Piece se foca muito nisso, é muito bom nesse quesito, de fato. Bleach usa isso como desculpa pra história do Ichigo acontecer, que é o foco, a jornada interna do personagem, o caralho. É o drama dele, o objetivo é interno, o sofrimento dele é interno, sei que e tal. Só que você apresenta um mundo sensacional, um monte de coisa irada, conceitos fodas, e fala... Alô! Ao mesmo tempo, ela é uma bagunça, mas ela é uma bagunça legal. Eu vou tentar explicar. A lore de Bleach é um bagulho longo e extenso e tem muita, muita loucura e bagulho muito criativo e interessante. Ignorem a farpada em Naruto, tá? Ignorem a farpada em Naruto. Eu não quero desmerecer os outros. Foca aqui. Ele falou, né, que o lore de Bleach é um negócio colossal e doido. Eu vos apresento o lore de Bleach aqui embaixo. A melhor parte é a teoria do Exódio.
Então tá aí, tá apresentado o lore de Bleach pra vocês em 24 segundos. Seguindo com o vídeo. O simples conceito que você morre e vai pro Japão feudal já é meio louco, então eu gosto bastante. A ideia do Ecomundo e de Hollows e a ideia de arrancar a própria marcha pra virar um arrancar são uns conceitos muito criativos e muito interessantes. Mas com isso, um dos problemas da escrita do Kubo, fora a progressão narrativa que eu não acho muito boa, é que às vezes ele vai ter uma ideia muito legal. A progressão de Bleach às vezes não é muito boa. Tem que saber exatamente o que ele quer dizer com isso. Porque assim, obviamente o Kubo vacila às vezes, ele não é perfeito. Guerra de Karakura eu acho que ficou muito fraco. Tem partes do arco dos Arrancas que eu acho que ficam fracas. Os Fullbringers, a partir do final, ali o final é muito fraco. A guerra tem muitos altos e baixos. Né? Mas o que exatamente o que ele quer dizer? Porque eu concordo que tem problemas, eu queria saber exatamente o que ele estava falando. E ele quer inserir essa ideia na história. Só que a história já tem tanta coisa que a única maneira legítima de fazer isso é fazendo um malabarismo meio louco ou um retcon aleatório. E muitas vezes parece um bagulho meio forçado. É legal que adiciona mais coisa pro mundo e às vezes são ideias interessantes, mas a forma como é apresentada na narrativa em si não é muito legal de acompanhar. O que quer falar do retcon? Eu concordo que tem algumas coisas que não são bem apresentadas, que poderiam ter um foco maior. Inclusive o próprio drama do Ichigo em relação à mãe dele. Tem aquele foco no início, mas o trauma que ele carrega acaba perdendo um pouco o foco. Eu acho que podia ser mais claro. Alguns momentos mais introspectivos do Ichigo seriam muito bem-vindos para a história, para ajudar a gente compreender um pouco mais da dor dele. Porque, em geral, a gente não vê o Ichigo tendo muitos pensamentos introspectivos de verdade. A gente tem ele pensando, mas não tem, tipo... A gente não tem a cena do Ichigo assim. E ele, caralho, ele faz, porra, dá um destaque pro sofrimento, pro sentimento dele. A gente de fato não tem isso. Eu acho que seria muito bem-vindo pra história se a gente tivesse isso. Mas a parada de retcon, eu não sei do que ele tá se referindo, mas o único retcon que eu imagino que ele pode estar falando é do Ichigo ser um Quincy. Que aparentemente deu Ed, então vou esperar um pouco pra falar, pera aí. Saiu o Ed aí? Depois tem que guardar as cartinhas que estão aqui. Vários card games. Eu não mostrei a parte de trás, né, do card game. São vários, tá? É assim. O do Cross é assim. Tem mais, tem o The Caster Chronicles aqui, tem Flash and Blood, Dragon Ball, Vanguard, Buddy Fight, Gate Ruler, esse é muito interessante, inclusive. Enfim, deve ter passado o Ed, né? Então, a única parte que eu imagino que pode estar falando do retcon é a parte do Ichigo Sequence. Que, novamente, eu concordo que poderia ter umas pistas mais óbvias para ajudar na compreensão da comunidade. Eu concordo com isso. Porém, quando você lê a história com calma, é que Bleach, a leitura de Bleach te incentiva você a ler rápido. Tipo, Bleach tem várias dessas contradições interessantes que podem até ser prejudiciais à obra em certo ponto. Porque a leitura de Bleach é rápida, ela te incentiva a ler rápido. Você lê, tipo, 2 edições de Bleach assim, ó, pum, passou. Porque a quadrinização do Kubo é muito dinâmica e rápida e intensa. E o Ichigo do Zangetsu, explica aí, Sandro, pra mim, por favor. A parte do Ichigo ser um Quincy, isso aparece desde o capítulo 1. Não acredito. Imagino que alguns vão acreditar em mim, outros não. Eu explico pra ambos. Capítulo 1 de Bleach, quando a Rukia enfia a espada no peito dele, ela fala, era só pra passar metade, mas ele absorveu todos os meus poderes. Depois, suponha que isso não seja suficiente, que a tradução esteja errada e tal. Beleza, vamos lá. Depois, quando o Ichigo tá sendo transformado em Hollow, no treino do Urahara, o Urahara fala o seguinte: quando uma alma se transforma em Hollow, ela se desfaz, depois se refaz com a máscara e com a forma monstruosa. A gente vê isso, inclusive, no capítulo do Doukanonji, na cena do hospital, onde tem o espírito que o Doukanonji mete a parada no peito lá e fica mexendo assim, abrindo o buraco dele. E... frase complicada essa, né? E aí depois a alma se desfaz e depois se refaz como Hollow dali. O que acontece ali nessa hora é o quê? O Ichigo, a alma dele não se desfaz e refaz. E todo mundo fica desesperado, caralho, vai acontecer alguma coisa. E o Urahara fala, não, tá tudo certo. Podem ficar tranquilos, ele vai se transformar em Hollow, sei que e tal.
E a forma que ele fala, e como ele é desenhado, meio suspeito assim e tal, mostra como o Urahara sabia o que estava acontecendo ali com o Ichigo, que ele não ia virar um rolo. Todo mundo tá, vai meu Deus, ele vai virar rolo, vai virar rolo. O Urahara descreve o processo e fala, fica tranquilo que não vai dar em nada. Ah, Nardo, isso ainda é muito esquisito. Concordo, ainda é muito esquisito, não significa nada. Significa que, pelo menos no mínimo, o Kubo já tinha planejado do Ichigo ter essa parte bizarra dentro dele. Porque o que isso quer dizer é o seguinte, o Hollow não nasce naquele momento que ele tem a hollowificação, como a gente imaginava durante a história. O Hollow já estava dentro dele o tempo todo, o Hollow, né? Entre aspas. E aí, narrador, mas e daí? E aí a gente junta com mais uma prova, que talvez seja uma das mais intensas, mais convencedoras, que é o seguinte, quando o Ichigo tá dentro do mundo dele, rola a seguinte conversa com o Yuraba, né, com o Zangetsu. O Ichigo percebe que tá de cabeça para baixo, começa a cair, e o Zangetsu fala, faça uma plataforma de Reiatsu. E como ele descreve essa plataforma? Durante a história a gente descobre que Shinigamis usam a energia de dentro deles e jogam pra perna e criam a plataforma ali. Já os Quincies absorvem a energia do ambiente e fazem a plataforma. O Zangetsu explica a forma de fazer a plataforma igual a forma Quincy. Isso é um estalo que quando você tem, você fica tipo, caralho, é nível foreshadow do Oda isso aí. Só que como é Bleach, ninguém dá moral pra falar a verdade, né? Aí tem vários outros momentos que vão construindo esses pequenos, né, coisas. Por exemplo, o Ichigo ser Shinigami, porra, no primeiro arco tem o drama dele do Kaien. A Rukia vendo o Kaien nele. O Renji falando, então por isso que você quis aproveitar esse mundinho, porque ele parece aquele cara. Aí depois o Kitaki fala, ele parece aquele cara. Aí depois, enfim. Então já vai sendo preparado. Então ele ser um Quincy, um Hollow, um Shinigami e um humano, que são as 4 partes da alma no conceito do Mitama, faz muito sentido. Eu vou falar disso no meu vídeo dos Fullbringers. Poderia ter sido explicado melhor em alguns pontos? Poderia, concordo plenamente. Mas que tá lá, tá. Então deixa eu ver o que... Cadê? O que o Sindrus falou. Tá, então a parte do Ichigo ser forte também, tá? Tem outro detalhe muito... Tem alguns detalhes muito engraçados. Primeiro, Ichigo como humano se liberta do Bakudou número 1, que já é impressionante. Depois, Ichigo consegue vencer o menos grande com uma Azaushi. E o Urahara mesmo fala, esse garoto aí é um monstro. Continuando na história, quando ele perde pro Renji e pro Byakuya, o Ichigo de Shikai, o Ichigo de Azaushi obriga o Renji a usar Shikai. Beleza que o Renji estava limitado porque ele era um tenente. E tenente tem limitado de poder. Mas ok, já mostra que o Ichigo realmente é muito poderoso. Depois, aí a parte, novamente, do treino do Urahara é um dos pontos mais relevantes para a história toda. No treino do Urahara, o Ichigo, sem Shikai, de Azaushi, se liberta do Bakudou número 99. 99. Feito por quem? Pelo Tessai, ex-capitão da Kido Corps. A gente não sabia disso nessa época, então a gente não podia fazer essa escala de poder dele, vou ser honesto aqui. Mas o Bakudou 99 ser libertado, como nem tendo Shikai, porra, isso já mostra que o Ichigo tem poder absurdo. Não só isso, mas quando o Ichigo chama Zangetsu pela primeira vez, o Urahara faz o escudo escarlate da Benihime e tem um pensamento dele. Se eu não tivesse levado a sério, eu teria morrido. E mesmo assim quase arrancou o meu braço. A gente vê o braço dele ensanguentado, o escudo quebrado, tá? E fala, esse garoto é um monstro perigoso, tá? Tipo, mostra como o Ichigo é pica. E mostra uma cratera colossal que o Ichigo fez com o ataque da Zangetsu. Que nem foi o Getsuga Tenshou. Foi o V a espada. Ou seja, pra quem gosta de fazer análise de poder, tá claro desde o início da história como o Ichigo é tão poderoso quanto ou mais poderoso do que o capitão em questão de poder bruto. Ele não tem habilidade, nem a prática, nem a técnica, mas que ele é foda, ele é. Vi um artigo sobre o mangá de Komi-san, e 411 capítulos pra ter beijo, o bagulho é infinito. É infinito, Thales. Eu vou voltar na sua mensagem depois que eu terminar esse vídeo, porque eu tenho uma parada bem interessante pra adicionar em relação a relacionamentos no Japão, beleza? Então, vamos continuar o vídeo aí, que tá... Nem 3 minutos de vídeo eu já fiz palestra aqui de Bleach. Volta e meia é um pouquinho estranho. O bagulho do Ichigo ser tudo é meio... ok. E tudo... Tem que fazer mais palestra, fudeu. Concordo, poderia ser apresentado de uma forma melhor. Concordo. Tinha muito espaço pra fazer um negócio mais dramático em certos pontos. E o Kubo acabou escolhendo
tem outra abordagem que deixou muito implícito certos elementos que eu também discordo da execução. Mas tá lá. Tipo, tá fatalmente lá. Né? A questão do Shinigami, do pai dele, essa parte mais simples, né? Ele ser humano é ok. A parte do Hollow, a gente mostrou que desde a parte do Urahara já tinha um bagulho, né? E depois a gente tem o Everything But The Rain, que é o arco da mãe dele. E beleza, parece que tudo tá certinho. Tá certinho, mas alguns pontos podem ser melhorados. Agora, o que a gente não percebe muito, porque não é parte da nossa cultura, é o conceito do Mitama. São as 4 almas, tipo, tem várias vertentes de pensamento, uma delas, mais popular, fala que tudo tem 4 almas. Que é a alma tranquila, a alma do destino ou da fortuna, a alma selvagem e a alma sábia ou a alma maravilhosa. A alma tranquila é humano, é nós do estado natural. A alma do destino ou da fortuna são os Shinigamis. Fala sobre questões elevadas e tal. A alma selvagem é a alma ou faminta, ela aparece, não sei se tem esse termo, agora eu não lembro. É que aparece quando a gente tá em perigo e tal, sei que, quando a gente tá nervoso, seriam os Hollows. E a alma sábia ou a alma maravilhosa é a alma que tem poderes místicos de modificar o ambiente e fazer curas e coisas do tipo. Essa alma são os Quincy's, inclusive essas são 2 das habilidades mais relevantes dele. Modificar hiatos do ambiente e cura e tudo mais. Com Bloodvine e outras coisas. Então, esse elemento do Mitama é bem óbvio pra quem é japonês, mas não é óbvio pra gente. Isso gera alguns problemas, porque Bleach tem muita parada espiritual japonesa, né? Até os próprios mundos da história são os 6 mundos do Sansara. Tem o mundo humano, que é o mundo humano, o mundo dos fantasmas famintos, que são os Hollows. Você tem o inferno, que é o inferno. Você tem o mundo dos Ashura, que são os Quincy's, e o mundo dos Devas, que são os Shinigamis. Inclusive, vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Porque falta um mundo nisso aí, que é o mundo dos animais, ou das bestas, ou das feras, que é o mundo do Komamura, vai ser sobre isso o vídeo. Vai sair aí eventualmente, eu terminei de escrever ele hoje. Enfim, tem muita coisa em Bleach. E o Kubo, ele escreveu no Clube Outside: eu gosto de deixar a história com alguns mistérios e não explicar certas coisas pra ver quem consegue descobrir. O cara é um filho da puta também, né? Vamos ser sinceros. Tudo isso me leva a Burn the Witch porque eu acho tão interessante. Ok, Burn the Witch, eu não sei se eu consigo considerar isso que eu vou falar agora de spoiler, porque por mais que seja revelado no final desses 3 episódios, / esse filme, é mais um easter eggzinho legal que o Kubo botou e também é uma coisa que você provavelmente já sabe, mas assim tá na tela caso você não queira ter essa informação por algum motivo. Burn the Witch é, entre aspas, um spin-off de Bleach. A Soul Society que lidamos em Bleach é a Soul Society. A volta de Bleach começou com a volta de Burn the Witch no capítulo 0. No final, quando tá escrito Burn the Witch, tem a forma que as letras estão pintadas formam a palavra Bleach. Oriental, porém tem a ocidental que está em Burn the Witch. E isso é só um easter eggzinho legal, na verdade, porque Burn the Witch é uma história totalmente própria, e eu gostei da forma Aquele easter egg que, né, tipo, o Ichigo foi estudar inglês aonde? Em Londres. que o Kubo fez isso. Porque isso expande pra cacete o mundo de Bleach, mas, tipo, não precisa lidar com isso em Bleach, tá tudo bem. Porque é uma história totalmente própria. Essa lore que tá aqui, até onde eu consigo pensar, funciona perfeitamente dentro da lore de Bleach. Funciona. Só que as 2 obras ainda assim conseguem ser totalmente independentes. Sim. Então isso é só um easter eggzinho divertido pra conectar as duas, mas de uma maneira que deu certo. Então, maneiro, Kubo. Então, com isso dito, Burn the Witch é uma história própria. Qual que é a história de Burn the Witch? Tem Londres. E em Londres tem dragões. Só que pessoas não conseguem ver os dragões. Dragões são invisíveis. Só que eles são invisíveis e mortais. Dragões já mataram muita gente em Londres. É que os dragões acabam se manifestando no mundo material como peste negra e coisas do tipo. Então deve ter o dragão da Covid, por exemplo. Só que, além de Londres, tem essa cidade oculta chamada Londres Reversa. A galera de Londres Reversa consegue ver os dragões. E mais do que isso, Londres Reversa tem bruxas e bruxos que lutam contra os dragões. Então Só não tá claro se a Londres Reversa é um mundo mágico ou espiritual. Isso não tá muito claro ainda na história. montam em dragões mais ou menos, eu acho. Enfim, em geral é isso. A gente segue 2 bruxos. É isso. Burn the Witch. E já nesse pouco... Não só isso, como os dragões são, acho que, 7 contos infantis dos irmãos Grimm. Então tem a dragão da Cinderela, vai ter, enfim, vários outros aí que a gente tem que ver. O que temos da história, todos os pontos fortes do Kubo estão aqui. Os personagens são bem legais e carismáticos, não tanto quanto os de Bleach, na minha opinião, mas são bem legais e carismáticos. Os designs e estilo visual são bem legais. O Bruno é muito brabo, né? Tipo o Green Joe antes de morrer. Tanto os dos personagens quanto os dos dragões. Eu não li o mangá, então não sei se tem esse aspecto meio limpo
de antes. Mas se pau eu leio algum dia. Só que pelo menos a adaptação é muito bonita. As cenas de ação são bem legais e bem de tirar o fôlego mesmo. E o mundo que ele criou é bem legal e bem criativo. Construção de mundo a gente vai chegar daqui a pouquinho. Só que tem um outro ponto positivo em Burn the Witch, que é uma maneira de lidar com os pontos negativos da escrita do Cubo, pelo menos negativo na minha opinião. Burn the Witch é um bagulho tão curtinho por enquanto que ele não precisa fazer malabarismo nenhum. Ele não precisa complicar a lore e a história pra tentar fazer algum sentido do que ele quer botar. O Cubo ele gosta de complicar a história. Isso é fato. Isso aí não tem como negar. O Cubo gosta de complicar a história. Por quê? Porque ele falou no Twitter, eu gosto. E aí, vai fazer o quê? Ele gosta. O cara ele falou, tem mistério que eu não quero que ninguém descubra. Você fica, por que você botou um mistério que é pra ninguém descobrir na história, seu filho da puta? Botar na narrativa, ele pode só fazer uma história bem simples e se focar no mundo em si, que é o que ele tá fazendo. E esse é o caso. Esses 3 episódios / esse filme fluem muito bem. Dá pra resumir em 10 segundos o que acontece nesse filme, mas grande parte da graça é experienciar por você, porque esse mundo tem muitos detalhes extras. Tipo a arma que as bruxas usam. Não é uma varinha, é trompetezinho, entre aspas, que vira uma arma onde elas podem soltar feitiços. Tem muito espaço pra isso ser expandido, né? Porque, por exemplo, o Bruno, ele usa pichação. A magia dele, ele faz pichação no ar com... Sabe aquele círculo de magia que o povo faz? Com giz ou com magia, ele faz com pichação. Então ele consegue fazer isso no ar, inclusive. Aí ele faz os poderes. Cada um tem um estilo diferente de poder. As vassouras delas não são vassouras, são dragãozinhos. A gente vê em geral como funciona a Londres Reversa e a ideia de que as bruxas meio que ganham pontos ao terminar alguma missão, e que elas botam até mesmo fita policial e os cacete A4 pra impedir que pessoas entrem. É uma história simples e direta, sem muita confusão, pra que o mundo em si brilhe. É basicamente o que eu considero a parte positiva da história de Bleach, porém sem muitos seus pontos negativos. Pelo menos até agora, já que esse é só o início. Não é tipo uma bagunça, é organizado o suficiente, isso é legal. É que é a característica quando o Cubo faz arcos fechados, né? Quando eu acho que o Cubo não se adaptou muito ao sistema semanal da Jump. Conforme o tempo passou, foi cobrando muito dele. Mas quando você pega o Turn Back the Pendulum, a Soul Society, o arco inicial e Burn the Witch, que são arcos mais fechadinhos, eu acho que... Fechadinho no sentido de produção. Ele teve um tempo e uma preparação melhor para fazer o início, meio e fim, parará. Eu acho que dá um resultado muito melhor. Entretanto, eu vou Fala, ô Adriel, eu tenho 29 anos de idade, cara. dizer aqui que se eu sentar Ô Lima, é um vídeo sobre Burn the Witch. se assistisse esses 3 episódios como um filme, eu ia ficar um pouquinho irritado. Por quê? Vamos lá. Eu vou dizer que eu sinto que o Cubo fez uma coisa que eu me conecto profundamente por eu próprio ter uma história de fantasia que eu só não publico devido a motivos que vocês vão entender agora. Me parece que ele tá planejando esse mundo há um tempo. Que ele já planejou cada detalhezinho de Burn the Witch com antecedência. E ele tá muito afim de mostrar esses detalhezinhos. O problema bem sério, é que muitas vezes quando você escreve o mundo inteiro assim antes de apresentá-lo, na hora de apresentá-lo, você fica meio, cara, o que eu apresento aqui mesmo? É sério, quando você passa muito tempo... Nossa, uma vez eu fui contar um mundo super complexo de um projeto que eu tinha para um professor da faculdade, uma matéria de design de jogos. Completamente perdido na hora de contar a história. Tinha muito elemento de filosofia e como essas paradas viravam alguma coisa, né, e tal. Aí, porra, mundo das ideias de Platão, caralho, aí isso aqui é realidade, Arconte, Pararás, porra, eu consegui invocar o negócio. Imagina Fate, só que bem feito. E mentira, tô brincando. É uma parada, tipo, pra quem gosta do Nasuverse, essa putaria do Nasuverse, pega isso e deixa mais putaria ainda, era isso. Tempo pensando no seu mundo, e aí você tem que colocar o seu mundo em uma história que as pessoas têm que entender porque ela vai se seguir, às vezes pode ser um pouquinho confuso. Melhor resumo que eu posso dar aqui: o mundo de Burn the Witch é muito legal e a história principal é muito simples. Porém, eu acho que a construção de mundo, a forma como esse mundo nos é apresentado, não foi 100% das melhores, pelo menos. É aquele negócio, né? Porque ele não apresentou o mundo. Esse é o ponto. Ele apresenta uma fração, ele te dá um gostinho, ele te dá um temperinho. Bleach também. Passou quase 600 capítulos, o inferno aparece em um. Abrindo a porta do negócio, vê a mão, caralho, finga o cara por trás, vou te matar, e puxa de volta. Você fica tipo, caralho, viado, isso é muito louco. Nunca mais é falado. Então, tipo, o Ecomundo não é um... Por que não tem rolo no deserto? Já pararam pra pensar nisso em Bleach? Não, porque ninguém para pra pensar quando tá lendo Bleach, por algum motivo. No deserto não tem nada, né? Porque o Ecomundo não é o deserto. Tem, obviamente, coisa ali. Mas a sociedade do Ecomundo tá debaixo do deserto. Uma série de cavernas e umas árvores de pedra cristalizada e um labirinto e tal. É outra parada.
nessa adaptação, de novo, não tô falando do mangá. A história principal é como se fosse uma linha de costura. Fina, reta, simples, funciona. Mas é como se em alguns pontos dessa linha tivesse um novelo preso que pesa muito ela. E Não é só quem... O Thiago falou o seguinte, quem consumiu o anime sabe de nada dos 5 clãs nobres. Nem quem lê o mangá. Nem quem lê o mangá. Porque o mundo tá lá e existe, mas aquilo não faz parte da importância pra história de Bleach. Pro do Ichigo. É a mesma coisa que o mundo de Burn the Witch tá lá com uma desculpa para as coisas acontecerem em relação aos personagens. O Kubo ele cria o mundo inteiro e fala, mas eu só vou me focar nisso aqui porque é o que importa para as personagens e o drama é delas, o Ichigo. Aí você fica, mas otaku em geral gosta muito de ver o mundo, não porque só otaku, não vou ser tão mal assim não. Fãs de algo querem cada vez mais informação sobre algo. Por isso que eu acho que o Oda teve um acerto muito forte em One Piece, porque ele pegou a parte do mundo, expandiu, focou, fez muita coisa legal. E isso entregou exatamente o que o fã padrão quer. Quer se divertir, saber mais, se interessar, fazer RPG. Isso é muito legal. Bleach focou em ser mais, ali a história. Do Ichigo e o drama e os caras ali e tal, sabe? Fala Ishirobsbr. Valeu, mano, tamo junto. Obrigado aí pelo seu Prime, cara. Então, eu acho que a gente teve esse probleminha, vamos dizer assim, né? Tira um bocado a atenção dessa história que tá sendo contada. Dando um exemplo sem nenhum spoiler, tem esse personagem aqui que eu não lembro mais o nome e ele é chato pra cacete. Você me lembra o John? Pô, Nenhum spoiler. Tem esse personagem aqui que eu não lembro mais o nome e ele é chato pra cacete. Você me lembra o John? Ninguém deveria fazer isso. E ele é especial, ele tem uma conexão interessante com dragões. A origem disso só é explicada na one shot, inclusive, então eu recomendo ler antes de começar a ver o filme. E é uma questão bem interessante que parece que vai ser bem mais explorado com o tempo nessa história. Porque parece que tem muitas camadas por trás do que o Kubo fez com esse personagem, com a ideia do que gente, deixa a Ruby morrer. Ninguém fala de Ruby. Ruby morreu. Deixa descansar em paz junto com o Montion. que ele é. Só que é um bagulho que tá no meio de 300 outros bagulhos, então você pode olhar pra situação dele como ou uma construção de mundo legal e um tipo interessante de personagem pra esse mundo, ou como um plot device, porque é o que ele acaba sendo. O fato dele ser diferente parece ser uma coisa só... o Balgo ainda não foi muito explorado, né? Ele é meio que o protagonista do capítulo 0, mas quem são os protagonistas da história é as duas garotas. Só pra mover a história pra frente. Então tem a visão do que o Kubo tá fazendo com essa lore e a visão do que parece, por nós não entendemos ela por completo, porque não tem como o Kubo colocar tudo de uma vez só, porque senão fica uma bagunça. Isso fica ainda entre aspas pior quando você olha pra certa coisa que acontece no final com este personagem. E a reação que eu tive foi: caraca, isso é muito legal! Isso não afeta em nada a história até agora, mas isso é muito legal. Não é algo que eu acho que veio do nada, mas é algo que só não é explicado porque não pode ser explicado, porque senão fica uma bagunça, porque é um filme de 1h/4 capítulos de mangá, que por mais que tenha sido planejado, fica um gostinho de que tá bom, tudo bem então. A história de Burn the Witch não é uma bagunça, nem longe disso, só que ela é simples o suficiente eu quase chamei o Kubo de Ichigo, cara. Ela só é simples o suficiente pro Kubo colocar coisas da lore dele que ele acha interessantes. Só que a forma que ele decidiu inserir esses elementos não foi 10 de 10. Foi tipo 7 de 10. Tá tudo bem. Dá pra aceitar, dá pra entender. E em particular, dá pra entender que tem mais coisa em algum momento, quando ele decidir voltar a escrever essa caceta. Enfim, Burn the Witch é legal e eu recomendo. O mangá é curtinho também, eu vou ler daqui a pouco. Eu devo comentar no Twitter se eu gostei ou não, mas provavelmente vou gostar. E eu recomendo vocês darem uma olhada nesse filme /3 episódios, porque é bem curtinho, é bem legal. Só que entendam que é mais legal ver como se fossem 3 episódios mesmo, porque cada episódio se foca em alguma coisa ou em algum elemento da lore de Burn the Witch. E se você vê isso como um filme, talvez pareça um pouco mais caótico do que deveria. É tipo, apresenta elementos O filme ainda corta umas paradinhas do mangá, né? início da história, que só vai ser mais ou menos quase que semi-relevante lá pro final. É melhor ver só, esse episódio é sobre isso, e depois tudo se conecta. Seja como for, Burn the Witch é bem legal. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!